Marcos, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 9 aos versículos 13. 9 ao 13, versículos 9 ao 13. Diz assim o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 13. Capítulo 1, eu falei capítulo 9, perdão. A partir do versículo 9. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia, e João o batizou no rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviram. Até aqui. Amado Deus, nos instrua nessa palavra, ajuda-nos, a Deus, a compreender as tuas verdades, que o teu Evangelho, ó Santo Deus, nos faça crescer para a glória do seu reino. Portanto, nós te pedimos, faça, Deus, para que o seu reino cresça em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tentarei ser bem rápido, né? Precisa. Marcos, ele passa a apresentar aqui uma narração acerca da vida de Jesus, um tanto meio que corrida, e um tanto meio que resumida, de uma maneira muito, digamos assim, bem apressada. Ora, você vê que ele já começa dizendo, certo dia, ele não se preocupa em dizer qual foi o dia, se estava ensolarado, se estava um dia chuvoso, ele só fala, um certo dia, Jesus, ele saiu de um lugar para o outro, e ele detalhou, de Nazaré para o Rio Jordão, o ponto onde João estava. Mas, irmãos, isso, essa praticidade, ou essa aceleração aqui do escritor, não é porque ele lhe faltava papel, não é porque lhe faltava tinta para escrever, não é porque ele lhe faltava informação, tampouco, ele conhecia e sabia muito bem da história de Jesus. Penso eu que esse resumo, ou essas falas muito bem definidas, que já passa de uma história para o outro, para outra, para mim, penso eu que ele está aqui dando a ênfase para Cristo Jesus. Porque, de repente, se você caminhar de um lado para o outro, se você for em uma velocidade de cruzeiro, você vai ficar admirando a paisagem. Se você, como você tem um objetivo, e nós temos pouco tempo para cumprir o nosso objetivo nessa terra, devemos aprender então como o escritor aqui, João Marcos, como disse, né, primo de Barnabé, ele foi sucinto na informação que ele passava. Ele não ficou tentando encher de informações, ele foi direto ao ponto, mostrar quem era Jesus e o que Jesus fazia. Irmãos, também na nossa vida nós precisamos ser da mesma forma. Às vezes nós somos iludidos com formas e métodos de crescimento de igreja, com maneiras e modelos de ficar, olhando para a paisagem. Como é que a gente vai fazer agora? Irmão, a gente tem um alvo, nós temos um objetivo. Existe um ser em quem nós devemos nos espelhar. Existe um caminho. Jesus disse que Ele é este caminho, e Jesus, Ele é o próprio caminho, e devemos ingressar nessa caminhada e acelerar os nossos passos rumo ao nosso alvo, que é Cristo. Às vezes nós nos pegamos olhando para a paisagem, e aí perdemos o foco, perdemos o objetivo. Mas aqui o escritor me ensina que nós devemos focar a nossa vida em Cristo Jesus. Então a razão de ser dessa rapidez dele escrever é isso, é dar o foco naquilo que importa. O foco do Evangelho é Cristo Jesus. O foco não é o mensageiro, o foco não são os pastores, o foco não são as pessoas que vão receber os privilégios, as honrarias.
isso não é o foco da nossa reunião, isso não é o foco da noite. O foco do nosso culto é Cristo Jesus. Então o ministério de Jesus, ele pode ser dividido em algumas etapas. Primeiro, o período da escuridão, o período em que Jesus não estava em foco, o período em que Jesus, ele estava ainda, mesmo quando ele curava e falava, não fala para ninguém, vai lá, sua fé te salvou, agora não conta para ninguém, ok? Porque não é chegado o momento de Jesus ser popular. Mas a segunda etapa do ministério de Jesus é o ano da popularidade. Você vê, o primeiro ano do ministério de Jesus, um ano meio que Jesus fazendo as coisas ali sem querer ser percebido. O segundo ano do ministério de Jesus, Jesus fazendo exatamente com a intenção dele ser percebido. E o último ano, Jesus é a fase do ministério de oposição de Jesus. Jesus se opõe declaradamente ao ministério da injustiça, ao ministério da hipocrisia, e ele não tem medo de caminhar em direção à cruz. Ele sobe naquela cruz, ele faz o que ele tinha que fazer, porque Jesus é aquele que cumpre o objetivo e o propósito de Deus. E em cada uma dessas fases, em cada um desses períodos, nós não temos os registros de tudo que Jesus fez. É óbvio que se você pegar para ler Mateus, você vai ver muito detalhamento de Jesus, muitas coisas com detalhes. Lucas também, muito historiador com detalhes. Aqui Marcos é mais rápido, mas junta Marcos, junte Mateus, junte João, junte Lucas, nem tudo que Jesus fez estava registrado, porque imagina se a gente pudesse registrar tudo que Jesus fez, essa Bíblia aqui não teria fim. Porque nós estamos falando de um ser infindável, de um ser que não tem fim, não tem limitação. O nosso Cristo Jesus, ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso, ele é abundante, ele é infinito. Por isso que a gente gosta de cantar as canções que falam sobre a infinidade de Deus, o aspecto temporal de que ele é eterno. A eternidade de Deus é um princípio elementar do caráter de Deus. Ele é eterno, e por ser eterno, ele é infinito naquilo que ele é e naquilo que ele faz. Bom, irmãos, então Jesus também é muito objetivo. Jesus não se cansa. Nós cantamos aqui, tu és aquele que não se cansa. Jesus, ele sai de Nazaré da Galileia e vai até o ponto lá do Rio Jordão. Isso dá mais ou menos uns 80 quilômetros que Jesus teve que caminhar a pé para poder começar o seu ministério. De Nazaré, então, a Galileia são uns 80 quilômetros, e isso me faz pensar, ora, há muito a ser feito, há muita coisa para a gente fazer, porque o caminho é longo. A gente não pode ficar contemplando a paisagem, a gente não pode ficar olhando para os lados. Nós precisamos focar para frente, para o alvo que é Cristo. Precisamos agarrar o propósito do Evangelho, o propósito missionário, o propósito de ganhar almas para Cristo e ir avante nessa empreitada. Não podemos perder tempo com o nosso comodismo, com o nosso conforto, com o nosso bem bom. Nós precisamos aprender a nos sacrificar, porque Cristo, veja, andou 80 quilômetros a pé. Às vezes a gente não consegue andar 800 metros para chegar na igreja. Oh, irmãos, o Evangelho é um chamado ao sacrifício. Jesus sacrificou a sua, humanamente, veja, uma pessoa andar 80 quilômetros num dia, isso é muita coisa. Se o nosso mestre se humilhou a este ponto, e Paulo nos chama a atenção, Paulo nos convida e nos dá a ordem que devemos imitar aquilo que Jesus fez, devemos seguir o exemplo de Jesus. Devemos cultivar em nós a mesma humildade de Jesus, sabendo, é para andar 80 quilômetros, vamos andar 80 quilômetros. É para, bom, se for possível no carro, né? Amém. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que nós não podemos medir esforços para fazer a obra de Deus. Porque o nosso Senhor não mediu esforços para cumprir o propósito de Deus. O seu Salvador não mediu esforços
para subir naquela cruz e salvar a sua vida, pagar pelo seu pecado, justificar a sua alma diante de Deus. O seu Jesus, aquele que não precisava, mas humildemente se submeteu a uma forma humana de servo, para voluntariamente, porque nós não merecíamos, mas por graça Ele nos ofereceu a salvação. Você acha que nós podemos nos dar o luxo de não sacrificar a nossa vida? Nós precisamos aprender o Evangelho do sacrifício, a preparação do Messias. Este é o tema que esse trecho trata, a preparação do Messias. Jesus, Ele já sabia da sua missão. Jesus, Ele já era o Filho de Deus e tinha consciência de que era o Filho de Deus. Quando 12 anos, perguntado, ele se perdeu, Maria e José foram embora, voltaram para o caminho, cadê Jesus? Encontraram Jesus ensinando os mestres da lei. Mas o que você está fazendo? Por que você está me perturbando? Não sabe que eu tenho que fazer a vontade do meu Pai? Com 12 anos de idade. Irmãos, Jesus já era consciente, mas Jesus se submeteu a um caminho de preparação. O que ele está fazendo aqui é a preparação para a chegada do Messias. Quando se fala que o Jesus se batizou, ele está cumprindo um aspecto messiânico, porque no batismo desce sobre ele o Espírito, para que se cumprisse a profecia de Isaías 53, versículo 12. Coloca no telão, por favor. Isaías 53, 12. E eu lhes darei as honras de um salvador, de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. O ministério de Jesus foi assumir a culpa dos pecadores. E onde que Jesus iniciou o seu ministério? Ao se submeter. Jesus não precisava se batizar, mas ao se submeter ao batismo. E você sabe muito bem, a gente viu na semana passada, o que significava o batismo de João? João batizava para o arrependimento do pecado. Mas peraí, Jesus não cometeu pecado, então por que ele se batizou? Para sermos identificados com Ele. Jesus não precisava ser batizado, mas por uma questão de identificação, para que nós, ao olharmos para Cristo, possamos olhar nele. Ali está o meu mestre. Eu posso me apoiar nele, porque ele me representa na morte e na ressurreição, porque ele me representa no batismo e na vida, porque ele me representa. Nós sabemos muito bem que nós, ao nascemos debaixo de uma representação adâmica. Adão foi o representante da humanidade para o pecado, mas Cristo Jesus é o representante daqueles que creem para a vida, porque todos aqueles que creem em Jesus receberão a vida. Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé, e João diz que Deus enviou o seu Filho, amando o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, nós podemos nos identificar, não com outro homem, porque o quão triste seria se a gente se identificasse com outra pessoa melhor do que nós. Ainda assim, nós iríamos encontrar erros nessa pessoa. Por mais que a pessoa seja excelentíssima no seu caráter, por mais que a pessoa seja, assim, a mais bela de todos os homens, ainda assim, ela carrega em si a marca do pecado. Mas Jesus, não sendo pecador, não pecando de forma alguma, pelo contrário, ele se manteve santo, o Cordeiro Santo de Deus, imaculado, que tira o pecado do mundo. Ele se batizou para que nós nos identificássemos com Ele. Então a preparação do Messias é a preparação para a redenção dos pecados, é a preparação que envolve a representatividade para os pecadores. Ao se tornar o padrão a ser seguido pelos pecadores, Cristo foi o único sacrifício aceito por Deus. Por que você acha que Jesus, quando foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo e veio a voz do céu dizendo: este é o meu filho,
em quem eu tenho grande amor, em quem eu tenho grande alegria, em quem eu tenho grande prazer. O que você acha que Deus está dizendo? Que ao olhar para Jesus, e olha para Jesus e vê, aí está verdadeiramente aquele que cumpre o meu prazer, aquele que traz o meu prazer, aquele que traz a minha alegria. Irmãos, os homens pecados, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, Romanos 3:23, e portanto éramos inimigos de Deus, e por causa disso éramos alvos da ira de Deus. Mas em Cristo Jesus podemos ser participantes da alegria de Jesus para com Deus. Jesus é o verdadeiro sacrifício. O sacrifício de animais, o sacrifício de bodes, ovelhas, cordeiros, isso não iria nunca satisfazer a ira de Deus e aplacar a justiça, a ira de Deus, e satisfazer a justiça de Deus. Deus estava irado com os homens e com justiça, porque os homens pecaram. E o que fará? O que trará reconciliação do homem para com Deus? Apenas um sacrifício perfeito, apenas um que pode trazer grande alegria ao coração de Deus, e este é Cristo Jesus. Então quando Deus diz que Ele é o alvo da alegria de Deus, é porque só Jesus pode substituir o nosso pecado e tirar de nós a nossa inimizade e colocar em nós o título de filhos de Deus. 1 João diz que todos aqueles que creem em Deus receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, irmãos, essa questão da representatividade é algo absolutamente importante para a gente entender. Jesus, Ele não é só um ser divino que está distante e a gente precisa reverenciá-lo porque Ele é Deus. Ele é um ser divino, um ser supremo, que apesar de ser fora do tempo, espaço, da matéria, Ele se tornou acessível. Ele se fez acessível. A separação absurda que havia entre o homem e Deus foi encurtada por um caminho. E o caminho é vivo, e o caminho é novo, e o caminho é perfeito, e o caminho é possível ser percorrido, porque este caminho é Cristo Jesus. Ele disse: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Ele nos convida também a vivermos uma vida de sacrifício, porque seguir o caminho que Jesus preparou, é o caminho de sacrifício. Jesus não abriu esse caminho sem o alto sacrifício. Foi com suor de sangue, foi com a sua carne dilacerada, foi com a sua alma profundamente angustiada, que Ele preparou-nos este caminho que leva-nos a Deus. Então nada mais justo do que nós assumirmos a nossa cruz e seguirmos Jesus. A preparação para o Messias envolve a plena consciência de que Ele era o Messias, pelo derramamento do Espírito Santo. Isaías 61, versículo 1. Coloca para mim, irmão, por favor. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Essa é uma marca distintiva do Messias. Somente um homem cheio do Espírito Santo, como foi Jesus, poderia libertar os cativos, poderia trazer alegria de coração aos quebrantados. Irmãos, a consciência do reconhecimento do Messias era algo que fazia parte da preparação. Jesus já sabia que Ele era o Messias, mas Ele precisava fazer isso de forma pública, proclamar que o reino de Deus havia chegado, porque o Filho de Deus, o Messias,
estava entre nós. Segundo, a plena consciência de que ele era o Filho de Deus. Não havia dúvida, o próprio Deus testemunhou: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Por quê? Porque ele era o único que poderia cumprir o trabalho que Deus havia dado, cumprir a missão de Deus, trazendo salvação para os homens e trazendo assim o perdão de Deus para a humanidade. Terceiro, a plena consciência de que ele teria que sofrer. Jesus sabia que teria que sofrer. Ao ser chamado de Filho único, que satisfaz a vontade do Pai, Jesus sabia que teria que sofrer para cumprir com o dever que esse título carregava. Jesus sabia que a única forma de satisfazer a vontade de Deus era por meio do sacrifício e do sofrimento. Então, meu irmão, eu te convido a não menosprezar os momentos de dor na sua vida. Eu não estou falando para a gente enaltecer ou a gente ficar aqui romantizando a dor e o sofrimento, não. Mas saiba que são nos momentos difíceis, são nos momentos de dor, é no momento da provação que o Senhor está forjando o nosso caráter e está nos provando para sermos aprovados, para que sejamos formados à estatura do varão perfeito que é Cristo. Então, se o próprio Filho se submeteu à dor e ao sofrimento, à angústia, abriu o caminho do sacrifício, nós não podemos nos furtar de ingressar nesse caminho de sacrifício. A nossa vida deve exigir uma vida de sacrifício. Jesus, então, ele passa do manancial para o deserto. Você já viu, né? Ele estava no batismo ali, no Rio Jordão, envolto a águas. Onde tem água, tem floresta, tem manancial, tem sombra, tem água fresca. Que maravilha! Tem natureza muito verdejante, árvores frondosas. Mas Jesus, ele foi diplomado no batismo. Ele recebeu ali a confirmação pública de que ele era o Filho de Deus, de fato o Messias esperado. E agora, depois da diplomação, o que a gente faz? A gente vai para a festa. Não é isso? A pessoa, quando vai na faculdade, se forma no ensino médio, vai de diplomação, recebe lá o canudo do diploma, e a pessoa vai para a festa. O que Jesus fez? Jesus foi para o deserto. Mais um ensino para nós. Irmãos, nós não podemos nos perder com as distrações das alegrias mundanas. Por que você acha que o ministério de Jesus começou no deserto? Para ser um contraste vivo com o início da impunidade no mundo, o início da injustiça no mundo, o início do pecado no mundo. Onde começou o pecado? No jardim. Onde começou a justiça? No deserto. Onde Adão pecou contra Deus? No jardim, muito farto, de todas as árvores, acompanhado de todos os animais. Onde Jesus agradou o Pai? No deserto. Ao ser tentado, ele não sucumbiu à tentação, não se entregou à tentação, mas foi fiel até o fim e se provou verdadeiramente ser o Filho de Deus. Irmãos, Jesus, ele é aquele que não perdeu tempo com as futilidades deste mundo. Veja que Jesus, ele teve seu ministério dividido, né? O primeiro ano do anonimato, o primeiro ano da popularidade e o terceiro ano da oposição. Jesus, ele tinha a intenção muito bem clara do anonimato, porque Jesus não era vergonhoso, Jesus não estava com vergonha de aparecer, não, mas não era o momento de aparecer. E quando chegou a hora, ele começou a falar, e João narra muito isso, chegou a hora, é chegada a hora, o tempo todo está a hora de Deus ali, a hora de Jesus está chegando, porque Jesus sabia muito bem como agir. Ele era intencional, era direto, ele não ficava, não se permitia ser distraído com as coisas do mundo. A tentação no deserto é uma prova disso. Ele estava ali fisicamente independente, necessitado, mas ele não se distraiu com a glória humana
com a tentação de que ele seria o governador do mundo se ele se dobrasse ao inimigo. Ele não se rendeu à tentação de satisfazer a sua carne com pão, porque ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Enquanto o ministério do pecado começa no jardim, o ministério da vida e da justiça começa no deserto. Às vezes o crente é muito rápido em querer se livrar do deserto. Às vezes o crente não quer nem passar pelo deserto. Mas, irmãos, o povo de Israel teve que passar pelo deserto antes de chegar na terra prometida. O nosso Salvador, antes de chegar, antes de começar de fato o seu ministério, ele teve que passar no deserto. Porque o deserto é onde a gente prova a nossa carne e mortifica a nossa carne e fala para a nossa carne que nós não queremos nos fartar com os jardins deste mundo. Não queremos nos iludir com as propostas deste mundo, mas nós queremos nos comprometer com a vontade de Deus, ainda que precisemos passar pelo deserto. O crente, ele deve pensar dessa forma, porque o deserto é o lugar onde nós pomos em prova a nossa resistência. Deserto é lugar de resistência. Deserto é lugar onde nós exercitamos a nossa fé e a nossa força. Se o crente quiser se enfraquecer, vai para o jardim. Agora, se o crente quer fortalecer os músculos, se o crente quer fortalecer a fé, se o crente quer viver uma vida espiritual forte e firme com Deus, ele tem que passar pelo deserto. No jardim, Adão tinha harmonia com os animais, e ele dominava sobre os animais. No deserto, Jesus estava entre feras selvagens. É o versículo 13, no final: onde foi tentado por Satanás durante 40 dias, ele estava entre animais selvagens. Essa linguagem aqui, irmãos, não é de feras humanas, mas é uma linguagem dos Salmos que fala. Os salmistas, eles sempre narraram a questão dos inimigos com essa metáfora de feras selvagens, feras do deserto. Então, o autor, ao escrever que Jesus estava na companhia de feras selvagens, ele está dizendo: Jesus estava ali no deserto na companhia do inimigo, o inimigo tentando, o demônio tentando Jesus, mas Jesus, ele não deu ouvido ao Satanás, mas ele foi servido por anjos. Isso nos mostra que o deserto, apesar de ser deserto, o deserto é o lugar onde Deus ele traz a providência. Irmãos, se no deserto a gente tem medo de passar pelo deserto porque a gente vai de repente se deparar com o inimigo de nossas almas e a gente quer fugir, irmãos, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Não tenha medo de caminhar para o deserto, porque Jesus não caminhou sozinho no deserto. Você acha que ele foi batizar e lá desceu o Espírito? O Pai o confirmou. Isso para mostrar que Jesus não estava sozinho no seu ministério. Então aí você não está sozinho no seu chamado, você não está sozinho na sua vida cristã, você não está sozinho na sua vida neste mundo, na sua família, você não está sozinho porque Deus, o Espírito Santo, o Pai, o Filho estão com você. Você pode usufruir da presença de Deus. E no deserto você pensa: meu Deus, o Senhor me abandonou. Jesus sofreu abandono no Getsemane, mas no deserto Jesus estava bem servido. No finalzinho do versículo 13 diz que os anjos o serviram. Isso fala sobre a providência de Deus. Então, irmãos, já para fechar, eu quero te convidar a você pensar sobre isso, sobre o deserto que talvez você possa enfrentar. Não tenha dúvida no seu coração. Vá correndo os 80 quilômetros que precisam ser corridos. Vá correndo. Vá em direção a Cristo. Não olhe para os lados. Não perca o seu tempo se distraindo com as coisas do mundo. Não fique desejando passear no jardim. Mas saiba conscientemente que se você precisa passar pelo deserto, passe, porque o seu mestre estará contigo. Jesus não te abandona. Ele caminha com você pelo deserto. Ele abre o caminho para você em meio ao deserto. E Ele faz
o caminho que leva ao Pai. Jesus foi vitorioso. No deserto, sobre as tentações, os anjos serviram, Deus providenciou. Na sua vida também, Deus poderá providenciar o sustento, o alívio. O que a gente não pode fazer é cair na conversa fiada do velho homem. A gente falou muito sobre Gálatas há pouco tempo aqui, e Gálatas, lá no capítulo 5, nos faz um convite a crucificarmos o nosso velho homem. Devemos crucificar o nosso velho homem, porque se a gente der ouvidos ao nosso velho homem, o nosso velho homem nos levará para o jardim, e o jardim é o lugar onde a tentação leva à queda, mas no deserto é o lugar onde Deus está conosco e nos leva ao aperfeiçoamento. Hoje pela manhã nós estivemos falando aqui sobre a necessidade da revitalização da igreja, pensando as formas de como nós devemos crescer e exercitar a nossa fé, para melhorarmos a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão entre os irmãos. E é exatamente isso, irmãos. Nós devemos viver uma vida real e uma vida ascendente com Cristo, para que a gente venha suportar os momentos do deserto. O deserto é inevitável. Uma hora ou outra, seja no começo da caminhada, seja no meio, uma hora ou outra, você e eu, nós passaremos pelo deserto. Para alguns, talvez o deserto seja diário, mas também devemos ter consciência de que diariamente o Senhor Jesus está conosco. É a promessa que Ele fez. Na grande comissão Ele termina dizendo: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Então, irmãos, como tem sido a preparação da sua vida? Jesus, sendo Deus, Ele precisou se preparar, precisou passar pelo processo do batismo, precisou passar pelo processo do deserto para reafirmar o seu ministério. Agora, você, meu irmão, como tem sido a preparação da sua vida? Você tem vivido de modo a caminhar de forma lenta? Você tem sido letárgico na sua caminhada, olhando para os lados e contemplando o jardim? Ou você tem focado no seu alvo, que é Cristo Jesus, e não tem se importado com o deserto, porque você sabe que o Deus da sua vida está contigo passando pelo deserto? Você tem seguido os passos de Jesus no deserto, ou você tem seguido os passos de Adão no jardim? Essa é uma boa pergunta para respondermos para nós mesmos. Responda isso para o seu coração. Você tem buscado os passos de Jesus no deserto ou os passos de Adão no jardim? Você tem se encantado pelas belezas das paisagens deste mundo, ou você tem seguido o caminho do deserto? No deserto não tem paisagem, no deserto não tem árvores frondosas, mas no deserto, se você crê, tem o Espírito Santo, tem os anjos te servindo, tem Deus trazendo providência, tem Deus fortalecendo a sua fé, tem Deus construindo e forjando o seu caráter, para que, no final das contas, o nome de Cristo seja glorificado e Deus receba a glória para todo sempre. Irmãos, lembre-se, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não fomos chamados para ficarmos olhando para as paisagens, para os jardins, mas fomos chamados para atravessar o caminho, e este caminho é Cristo Jesus. Amém? Fiquemos no caminho, andemos no caminho, e se precisar, corremos pelo caminho, porque o tempo tem se avançado, e parece que, e obviamente, né, os dias têm se encurtado, e Jesus está voltando logo. Então, irmãos, a gente tem pouco tempo para percorrer os nossos 80 quilômetros. Vamos correr, vamos buscar encontrar tempo,
Vamos bater enquanto a porta possa ser aberta. Vamos buscar a Cristo Jesus. Abaixe sua cabeça e vamos orar, irmãos. Amado Cristo, nesta noite eu quero te agradecer por tua graça, por teu amor, que mais uma vez o teu Evangelho nos mostra, através da história da vida de Jesus, indo de um lugar a outro, de forma bem objetiva, se batizando, mesmo sem precisar, para se tornar um representante nosso, e atravessando o deserto, mesmo sem precisar, para se mostrar presente no deserto para nós. Eu quero te agradecer por isso, Deus, porque a tua palavra, ela é uma injeção de ânimo quando nós estamos fracos. A tua palavra é o alimento quando nós estamos famintos. A tua palavra é um manancial quando nós estamos sedentos. Portanto, Deus, livra-nos das tentações. Não permita que a gente venha sucumbir, cair, escorregar nos nossos pecados, mas que possamos olhar para o alvo que é Cristo e seguir uma vida de santificação que glorifique o nome de Deus. Que não haja glória para nós. Nós não queremos glória, porque nós não precisamos de glória. Nós precisamos é de Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nossa alegria, é a nossa glória. É isso que nós oramos, te pedimos ao Pai, em o nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.